Olá, você está no canal Feito à Mão e neste vídeo nós trouxemos como convidada a Juliana Guinato para mostrar em detalhes como fazer essa pintura, o falso couro, sobre uma lata. E depois de ver este passo a passo, dá uma olhadinha no canal da Juliana, que tem muito artesanato legal usando garrafas, latas e outros materiais. Se você gostou dessa latinha, não esquece de deixar o seu like, interagir aqui no canal, deixe um comentário. O YouTube só está entregando vídeo para quem interage aqui no canal. Inscreva-se aqui se você não for inscrito ainda, ative o sininho para receber as notificações. A lista de materiais está na descrição do vídeo e se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então, pessoal, eu peguei essa daqui, é a minha latinha, que é aquela de papelão, que é do leite Italac, que aqui é lata. Então, aqui e aqui eu passei o primer para PET, metais e vidro, duas demãos com a esponjinha. E agora, essa parte aqui, que é a do papelão, eu vou dar duas demãos dessa tinta PVA aqui, que é a laranja escuro. Então, eu uso o pincel de serdadura mesmo, porque depois eu venho com o rolinho. Eu já hidratei ele na água e é só pintar aqui direto. Ah, aqui onde estava a cola eu lixei. Vou ver como que vai ficar isso daqui depois que eu pintar, senão eu vou ter que colar alguma coisinha aqui pra disfarçar. Então, é só vir direto aqui em cima do papel. Aqui, as bordas não tem importância se borrar, porque depois eu vou pintar de preto, mas cuidado pra não borrar muito, que é pra não ficar acumulando. Como isso daqui é um papel, ele absorve muito rápido, eu vou ter que passar de pedacinho em pedacinho, olha. E aí vir com o rolinho, senão eu não vou conseguir tirar as marcas do pincel, tá? Aí às vezes na segunda demão já é melhor. Às vezes na segunda demão, mas tem que ver, tá? Você precisa sentir isso daí. Se a tinta está absorvendo rápido no papel ou não. Aqui onde tá ficando esbranquiçado é porque pegou primer, mas isso daí vai sumir tudo. Olha, aí aqui, ó, em 3 vezes eu consegui pintar, 3 vezes que eu parei, né, com o pincel e o rolinho, eu consegui pintar a minha latinha e sem deixar marcas. Agora eu vou esperar secar e vou dar uma segunda demão. Pronto, pessoal, minha latinha secou, eu dei 2 demãos. Essas partes aqui esbranquiçadas, elas ficaram por causa do primer. Quando eu passei aqui, ele pegou aqui, mas não tem importância, porque isso aqui vai até ajudar a dar um efeito legal, tá? Isso se ela não sumir agora. Bom, enfim. Eu tenho aqui um resto de esponja. É aquela esponja de tomar banho que a gente compra na loja de R$1, que tá despedaçando. E ela substitui a esponja marinha. Precisa ser uma esponja toda furadinha, tá? Pra fazer esse efeito que a gente vai fazer agora. Eu vou molhar aqui na água, espremer bem, tá? É só úmida, não pode ser encharcada, principalmente por causa que ali é papel. Não posso esquecer que isso daqui é papel. E aí eu vou pegar a minha tinta PVA marrom escuro. Eu já coloquei ela aqui no pratinho, olha. Eu vou molhar essa minha esponja aqui na tinta, olha. Dou umas batidinhas aqui pra tirar um pouco o excesso e pra ela espalhar aqui. E aí eu venho aqui na minha latinha e vou dar batidinhas. Como é papel e seca rápido, eu vou fazer só um pedacinho, tá? Eu viro a esponjinha do lado que não tem tinta e eu espalho isso daqui, ó. Eu tiro o excesso e vou arrastando aqui, ó. Tá vendo? Posso até vir pra cá também. Ó, tá vendo que já ficou diferente, né? Tirou aquela marcona. E aí, eu vou fazer isso em volta da latinha inteira e aguardar secar bem. Olha, pessoal, eu fiz em tudo, né? Em volta da latinha, ela secou e ficou assim. Agora eu vou pintar o fundo e essa parte aqui com a tinta PVA preto. Então eu vou fazer o seguinte, como é pouquinha coisa, eu vou usar um pincel pequeno aqui, só para que a tinta possa entrar aqui, olha. E aí eu venho aqui com a esponjinha e tiro as marcas do pincel. Olha, é só o fundo mesmo e aqui na borda é o que tá pegando a esponjinha, porque aí depois eu vou fazer um outro acabamento, tá? Então, olha, eu vou esperar secar, vou dar uma segunda demão, mas antes mesmo de esperar secar, eu já posso pintar aqui. E aí, eu pego uma garrafa, qualquer coisa, e coloco a minha latinha aqui dentro, olha. E deixo assim, aí ela já seca as duas partes ao mesmo tempo. Não preciso ficar esperando secar
uma pra poder fazer a outra, entendeu? Olha, pessoal, secou aqui a minha tampinha. Como as tintas da Acrylex tem muito alta cobertura, eu só dei uma demão mesmo. E eu só retoquei em algumas partes, ficou meio falhadinha aqui, ó, ainda tá secando. Porque não precisa mesmo, se você caprichar, às vezes não precisa, se for uma tinta escura, né? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com a tinta marrom, só que com a tinta preta. Tinta PVA preta. Então, olha, eu lavei a minha esponjinha, tá? É a mesma esponjinha, eu lavei numa água limpa pra não ficar misturando cor. E aí, olha, eu vou vir aqui, um pouquinho da tinta preta, agora é menos, a não ser que você queira bem escuro, ó. Vou tirar aqui o excesso, ó. E aí eu venho aqui na minha latinha. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Deixar as bordinhas mais escuras, olha. Então, eu vou fazer aqui as bordinhas, e aí eu venho com o outro lado e vou arrastando, olha. Esse preto aqui tem que tomar um pouco de cuidado pra não deixar a peça muito preta e não camuflar as outras tintas que você colocou, olha. Olha, pessoal, eu terminei aqui, ela secou. Eu mesma falei, toma cuidado pra não escurecer muito. E eu acabei escurecendo muito, mas não ficou ruim, não. O importante é que ainda tá aparecendo a tinta laranja, a tinta marrom e a mescla de todas essas. O importante é você perceber essa mesclagem. Aí, pra dar esse acabamento aqui, ó, pra tirar esse risco laranja, eu tô usando o pincel Pituá, tinta preta. Aí eu venho aqui, molho na tinta, tiro bem o excesso. Aí eu venho aqui, olha, viro a minha latinha. Com movimentos circulares eu já entro aqui, olha, com o pincel e já faço uma sombra aqui nessa parte ao mesmo tempo. E eu vou fazer isso daqui a volta toda da minha latinha. Olha a diferença aqui pra aqui que não tem. Bom, e agora, pessoal, depois que eu fiz esse esfumado, esse acabamento aqui, eu vou fazer os press-pontos. Todo mundo faz com tinta branca, não sei o porquê, porque é tudo escuro, acho que pra parecer, né? Mas eu não quero, eu vou fazer com a tinta laranja, que é pra combinar com a latinha. Eu quero uma coisa sutil, não quero uma coisa berrante. Então eu tô usando stencil de press-ponto, mas você pode fazer com pincel filete, com um palitinho de dente. Eu coloco ele aqui, olha, ele tem que estar uma distância aqui, olha, desse frisinho aqui da latinha. E aí é o seguinte, gente, aí tem que posicionar ele aqui. Pego a tinta laranja, tiro só um pouco o excesso e eu vou ter que bater pra ele ficar mirando aqui, porque ele tá muito longe, senão não consegue chegar a tinta ali. E aí eu vou fazer isso a volta toda. Olha, pessoal, eu terminei aqui, ficou assim. E agora eu vou me aproveitar dessa marca que tem aqui no papelão. Eu não sei se tá dando pra ver, que é uma emenda aqui, ó, do papelão da lata. Agora não tá dando pra ver, mas quando invernizar, vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar dela, ó, são duas, tá vendo? Elas dão uma volta inteira. E eu vou pegar o stencil e vou fazer aqui também. Eu só preciso acertar bem aqui e vou fazer aqui normalmente. Aí aqui, ó, eu já consigo manusear melhor o stencil. Posso até fazer movimentos circulares. Cuidado só pra não tirar o stencil do lugar, tá? E aí, ó, você vai seguindo direitinho, ó. Confirma se tá certo aqui, olha, o risco. E é só ir seguindo aqui a volta toda. Pronto, pessoal, eu terminei aqui o stencil. Olha, ficou assim, ficou bem legal, né? E agora, como eu quero essa latinha bem brilhante, eu quero aquele couro que é, tipo, bem brilhante. Tem uns que são mais opacos, tem uns que são mais brilhantes. Então, eu vou impermeabilizar com a goma laca incolor, tá? Ao invés do verniz, eu vou usar a goma laca. Então, eu vou colocar ela aqui no potinho, porque o pincel não entra ali. Vou usar um pincel de cerda macias, porque não pode usar o rolinho na goma laca. E eu já hidratei esse pincel no álcool, porque a goma laca é solúvel em álcool. Então, a gente hidrata o pincel no álcool, depois limpa o pincel no álcool. E aí, é só eu vir aqui, olha, e passar a goma laca generosamente. Não fique esticando, porque isso deixa a marca do pincel, mesmo ele sendo macio. Olha a diferença que já dá, hein? Aí eu vou passar essa parte aqui e essa primeiro e depois o fundo, que aí tem que passar em tudo, né? E ficar melhor. Aguardar secar e dar uma segunda demão. Pronto, pessoal, eu terminei a minha latinha, eu passei a goma laca. Aí, gente, eu fiz uma coisa errada. Eu só percebi depois, ó, tá dando até pra ver aqui. O que eu fiz de errado? Eu passei o pincel nesse sentido aqui, olha, nesse sentido vertical pra mim, mas quando eu apoiei a lata assim pra secar, ele ficou na horizontal. Aí o que acontece? A goma laca, ela é meio grossinha, assim, né?
Então ela fica aquela camada grossa e ela escorreu. E aí formou algumas camadinhas, olha, não sei se dá pra ver aí, alguns risquinhos, porque ela escorreu pra baixo. Então não faça isso, passa o pincel nesse sentido aqui, ó, pra não escorrer aquela marquinha do pincel entre uma e outra pra baixo. Então eu tive que dar 4 demãos. Primeiro porque o papel puxou bastante, segundo pra eu poder tirar essas marcas que eu fiz, né, é bem pouquinho que dá pra ver, tem que procurar. Aí por dentro eu forrei com papel camurça marrom, não sei se dá pra ver, tá tão escuro isso aí. Então é isso, nós esperamos que você tenha gostado, que curta e compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e dê um pulinho no canal da Juliana também.